Hello guys, how are you doing? What's up? Is everything okay? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Mais um dia de live, mais uma quarta-feira e a gente aqui, como de costume, toda quarta-feira, every single Wednesday, I've been here, né? Toda quarta-feira eu tenho estado aqui às 8h30 com uma live, já são 42 aulas, né? Então hoje é a aula de número 42. Então, se você correr lá na fanpage, você vai encontrar mais 41 aulas disponíveis lá para você, tá? Então, tem um pouquinho de tudo lá para você, né? Então, corre lá na fanpage e acompanhe as lives, né? Tem vários assuntos lá que a gente já abordou. E pessoal que for chegando, que já está aí me assistindo, coloca um curtir, coloca um oi, um boa noite, um hello, good evening, enfim, o que você quiser. É sempre bom tê-lo aqui comigo. E hoje eu fiquei pensando, o que a gente poderia preparar para a live de hoje? 42 aulas, né? Muito conteúdo para a gente ficar pensando em algo novo, algo que eu ainda não trouxe, ou talvez, se já abordei, foi muito lá no comecinho, há mais ou menos um ano atrás, onde as lives começaram a acontecer. E aí eu pensei, entre algumas sugestões que eu recebi hoje, eu pensei em expressões, né? O pessoal gosta muito desse nome, desse termo, expressões em inglês. Então, o pessoal que for chegando aí, eu separei algumas bem interessantes para vocês hoje. Vou dar algumas dicas em relação às expressões em inglês. Eu costumo dizer que viralizou um pouco essa coisa de expressão, né? Então, tudo que a pessoa às vezes vê, ouve no inglês, ou vê, ou lê, ou enfim, e ela às vezes não sabe a tradução, a gente brinca, né? A pessoa fala, deve ser uma expressão em inglês, né? Porque eu não conheço, deve ser uma expressão. Então acaba que virando tudo que expressão no inglês. As pessoas comentam muito isso. O que deve ser uma expressão no inglês? Acho que é uma expressão. Porque não conhece, já logo de cara acha que é uma expressão. Mas nem sempre, né? Não é pelo fato de você não conhecer a tradução que aquilo de fato é uma expressão. De repente é um vocabulário que você não conhece, mas não necessariamente é uma expressão. E outra coisa que interessante, curiosa que acontece com as expressões é que as pessoas tendem a traduzi-las meio que ou ao pé da letra ou tenta associar a expressão com o seu idioma, né? Então ela fica tentando associar e fala, não, mas isso aqui não tá certo, mas se eu for traduzir assim, teacher, eu vou perceber, né? Então as expressões têm algumas características assim peculiares que eu quero comentar com vocês hoje, né? E uma delas é o que eu comentei com você, né? Cuidado com as traduções ao pé da letra. Até coloquei algumas traduções interessantes aqui para vocês. Hello, Aline. Hello, Fernando. Isso. O Fernando está sugerindo ali gíria também, né? Às vezes até se mistura um pouco gíria com expressão, né? Às vezes a gente encontra até o mesmo vocabulário caracterizado como gíria e até às vezes como expressão, né? E gíria também é bacana porque muda muito de região. Para a região muda muito. Hoje eu moro em Araras, que é 60 quilômetros de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, e tem coisas que é falado aqui e lá não e vice-versa, sendo que a gente está só a 60 quilômetros de distância, né? E isso no inglês também acontece, é uma coisa que está sempre em mutação, está sempre mudando, mas também é bem bacana, né? Tem coisa bem interessante que a gente pode abordar sim, né? Quem sabe na próxima live, na 43 a gente não traz gíria. Tô com a sua sugestão também, viu, Fernando? Já entrou aí para as próximas lives, né? Também vocabulários que são quase a mesma pronúncia, às vezes a escrita é parecida, aquelas coisinhas que mudam bem pouco, enfim. Tem bastante coisa ainda pra gente abordar, mesmo já sendo 42 aulas, tá? Então hoje, para você que tá aqui comigo, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com você. E o pessoal que for chegando, vai colocando um oi aí, né? Vai colocando um boa noite, vai se identificando para eu saber quem está aqui comigo e a gente ir prosseguindo. Deixa eu só verificar que hoje assim, sabe quando tudo começa a não funcionar na hora que a live tá para começar, né, Fernando? Fernando, teacher, a página não tá abrindo do material. Aí agora o PowerPoint não quer abrir, tá dando erro. Falei, tudo bem, a gente abre no PDF, mas se eu não coloco aqui no meu sistema o que eu vou abrir,
ele não consegue reconhecer, ó. Aí ele só aparece preto ali. Então eu vou ter que pôr o meu monitor para abrir para você. Deixa eu só, aí, senão eu não consigo compartilhar com você o PDF. Hoje a gente vai ter que usar o PDF, porque o slide hoje, o PowerPoint, não está afim de trabalhar, então deixa ele descansando. Então, pessoal que está me acompanhando aí, vamos começar então a aula 42, coloque o seu oi, o seu boa noite aí, se identifique para eu saber quem está comigo, se tiverem dúvidas, perguntas, coloque aí nos comentários. Sejam todos bem-vindos, ok? You're always welcome. Let's go, let's move on. Então hoje, aula 42, nós vamos abordar algumas expressões em inglês. Como eu estava falando ali no comecinho, não tente traduzir uma expressão ao pé da letra, né? Ou, às vezes, não é nem a tradução ao pé da letra, mas quer ficar associando, sabe? O que está em português com o que está em inglês, não vai dar certo. Então, as expressões têm essas características, né? Você não vai conseguir traduzi-las ao pé da letra. E na maioria das vezes, você também não vai conseguir associar com o seu idioma, né? Porque ela quer dizer isso. E aí você tem que trazer para o seu idioma e o que isso que essa expressão quer dizer tem a ver com o que nós falamos aqui. Então a gente vai trabalhando dessa forma com as expressões. Por isso que eu brinco sempre, né? Às vezes falam, deve ser uma expressão. A gente não sabe a tradução, deve ser uma expressão. Nem tudo é expressão. Mas muita coisa, eu vejo muita coisa na internet, eu sempre estou pesquisando muita coisa de outros profissionais da área, que eu gosto sempre de estar vendo o que eles estão compartilhando, né? Até ideias mesmo. E uma coisa que me surpreende é que muita coisa é chamada de expressão, mas não é expressão, né? É um phrasal verb, é um verbo com preposição e é chamado de expressão. E aí você começa a entender que, na verdade, esse nome, expressões em inglês, chama muita atenção. E aí por isso que as pessoas acabam, né, globalizando isso. Expressões em inglês. Mas muita coisa que está ali nem é expressão. Mas como o nome chama atenção, né, a internet acaba utilizando disso para chamar a atenção. Mas eu separei aqui expressões mesmo, tá? Não verbos preposicionados, que às vezes são chamados de expressões, tá? Guys, o primeiro que eu separei aqui para vocês, eu até, na maioria deles aí, eu tentei fazer a tradução ao pé da letra só para a gente entender como isso não funciona, tá bom? E principalmente alguns eu joguei no Google Tradutor, que eu gosto bastante de jogar lá, porque daí dá aquela tradução assim sem pé nem cabeça, né? Para você de fato entender que muitas expressões você não vai encontrar traduções nos dicionários, né? Porque ele vai ter só as palavras. No Google Tradutor também não. Então, às vezes, o que você tem que fazer é jogar no Google mesmo, né? Digitar lá a expressão e colocar tradução ou significado. Então, em dicionário, Google Tradutor, uma boa parte delas você não encontra, tá? Algumas sim, mas a maioria não, tá bom? Então, eu separei aqui, ó, piece of cake. A piece of cake, na verdade, né? Faltou um azinho aí antes, mas também pode ser assim, na hora da frase ele aparece. Que é o pé da letra, né? Piece, pedaço, né? Cake, bolo, né? Então, ao pé da letra seria pedaço de bolo, piece of cake, né? É interessante que, às vezes, se a pessoa não conhece a tradução, ela vai olhar, vai estranhar, mas um pedaço de bolo, né? Como assim, pedaço de bolo? Não sei se você já conhece essa expressão, mas, se não, toda vez que eu falo a piece of cake, quer dizer que algo é facinho, moleza. Isso aqui, ó, tiro de letra, é baba, é super tranquilo, tá? Então, por exemplo, a prova foi moleza. É o sonho, né, de todo estudante falar essa frase. A prova foi moleza, foi baba, ó, tirei de letra, né, facinho. The test was a piece of cake, tá? Então, cuidado com essas traduções. Você querer ficar traduzindo aí, né? Nossa, um pedaço de bolo? O que é esse um pedaço de bolo, né? Pessoal que foi chegando aí, vai colocando um oi, um boa noite, um hello. Isso, Pi, vai marcando todo mundo aí. Good evening, hi Aline, que é a namorada do Pi. Pi, já comprou presente, Dia dos Namorados? Aline? Não esqueçam, gente, cai numa segunda-feira, né? Carlão, quanto tempo, long time no see you, guy. Andou viajando pelo mundo aí, né? Sem tempo. Pessoal aí, ó, então, Pi,
Presente aí, hein, por favor, pra Aline, faz favor. Segunda-feira é dia dos namorados. Dia ruim, né, segunda-feira. Mas presente pode entregar sábado, domingo, né, whatever. Tá, então a piece of cake, aqui a gente não vai usar como um pedaço de bolo, e sim moleza, facinho, belezinha, foi baba, tá? Então, só pra gente começar a entender um pouquinho como que funcionam as expressões, tá? Não fique tentando associar. Nossa, Titi, mas um pedaço... Mas o que tem a ver um pedaço de bolo com... Nossa, Titi, mas a pessoa quer ficar tentando associar a todo momento, e isso às vezes não é bom, porque na verdade te atrapalha. Você vai querer ficar entendendo o porquê dessa expressão. Toda expressão surgiu, né, de algum fato, de algum ocorrido, de alguma situação, né? Então, a gente precisa pesquisar da onde surgiu essa expressão, não tentar ficar associando com a situação em si, que daí a gente não vai entender e às vezes atrapalha até na hora de usar, porque, né, a intenção não é essa, é você saber que quando você quer falar molezinha, baba, facinho, a piece of cake, ok? Essa é a intenção, você usar aí. Tem uma outra forma também bacaninha de falar fácil, baba, moleza, que é a mesma coisa que a piece of cake, it's a cent, tá? Coloquei ali, ó, it's a cent, quer dizer a mesma coisa, moleza, baba, fácil, fácil, tá? Então essa segunda frase aí, ó, it's a cent, mesma coisa do que a piece of cake, ok? Então, existe essa questão também, tem expressões que você tem várias maneiras de falar, mais de uma, mais de duas, tá bom? Essa aqui que eu separei, eu até coloquei a tradução do Google aí para vocês, né, entenderem que de fato essa tradução é perigosa. Olha essa expressão, two peas in a pod. Talvez acho que a Aline Débora já sabe, o Carlos Sanches eu acho que conhece também. Two peas in a pod. Joguei lá no Google Tradutor, olha como que ficou interessante, né? Two, né, duas, peas, ervilhas, in a pod, vagem, né? Duas ervilhas e uma vagem. Foi o que o Google Tradutor me traduziu. De fato, ao pé da letra é isso, tá? Peas, ervilha, pod, vagem, duas ervilhas e uma vagem. Tá, mas não deu sentido algum, tá? Então, por isso que cuidado com as traduções aí, cuidado, né? Joga lá no Google mesmo e procura o sentido, o significado que daí você encontra, não no Google Tradutor, tá? Principalmente expressão. Ah, Tisha, mas eu não sei se é expressão. É fácil. Jogou aqui. Duas... Não deu sentido nenhum. Já viu que não deu sentido? Opa, acho que não é isso. Gente, isso acontece muito com letra de música. Você entra lá nos sites de música, Vagalume, no Terra, Letras lá, o que tem de tradução de expressão errada? Você lê lá, eu sempre gosto de ler a tradução para ir conferindo, não conferindo, mas para ver como é que fizeram aquela tradução, como é que tá. Na verdade, qualquer pessoa pode contribuir, né? Às vezes eu entro com alguma contribuição, mas demora tanto tempo para eles te responderem que daí eu desisto. E aí você vê lá e fala, não é isso aqui não. Então, assim, fiquem atentos, tá? Pesquisa também, porque muitas vezes, né, percebeu que está sem sentido a situação ali, alguma coisa tem errado. Saiu uma traduçãozinha ali ao pé da letra. Então, two peas in a pod não é duas ervilhas em uma vagem, no caso dela como expressão aqui, né? A não ser que de fato eu estou com uma vagem preparando um alimento e só tem duas ervilhinhas dentro da vagem, eu quero falar sobre isso, né? Vamos ver ali então? Two peas in a pod é unha e carne, aquela coisa, né, que permanece junto, grudado. Pode ser também farinha do mesmo saco, num sentido mais negativo, tá bom? Mas ela é bastante usada como unha e carne. Por exemplo, sempre fomos tão íntimos como unha e carne, né? Nossa, a gente vivia junto, né? We've always been so close, like two peas in a pod, tá? Então, não são as duas ervilhas agora numa vagem, tá? Então, cuidado com essas traduções que vocês andam jogando aí, hein, nos tradutores. Eu sempre falo que tem ótimas ferramentas online para nos ajudar, né? Mas sempre fique esperto, nem tudo que aparece ali pode ser que seja, tá? Principalmente expressões, tradução de gírias e expressões é algo que você precisa pesquisar no Google de uma forma geral, não no tradutor, tá? Então, a primeira que nós vimos ali foi a piece of cake, que é moleza, baba, né? Tem uma outra maneira de eu falar isso também, it's a cent, tá? E o two peas in a pod, ok? Que é unha em carne, grudado, tá? Vivia junto, isso que ele quer dizer aí, ok? Vamos ver mais uma então. Olha essa aqui também, coloquei uma tradução meio
ao pé da letra, né? Foi o que eu também achei no Google, mas eu não coloquei a fotinha aqui para vocês, porque ele aparece o número só, né? Ele não aparece escrito assim, né? 24/7, a gente ouve o tempo todo isso, filme, seriado, tempo todo. Você vai talvez começar a prestar mais atenção agora, mas é bastante usada essa expressão 24/7, tá? Você fala, 24/7, que é isso? Não tô entendendo, né? Que esse 24/7 aí, tá? Na verdade, quer dizer o tempo todo. Essa aqui, se você é aquela pessoa que gosta de associar, ela é mais fácil para você fazer essa associação. Porque, na verdade, ele está dizendo o seguinte, o 24 representa 24 horas e os 7 dias da semana. Então, quer dizer, 24 horas por semana. Então, tipo, o tempo todo. Então, isso pode ser usado até para uma identificação de uma loja que trabalha, um estabelecimento que trabalha 24 horas por semana, não fecha. Então, por exemplo, open 24/7, né? Você pode ver isso em anúncios, em vitrines, né? Aberta 24 horas por semana, não fecha. Ou também algo que você vive fazendo o tempo todo. Quem joga muito no videogame, quem fica muito no celular. Nossa, meu filho fica no celular o tempo todo. Posso usar esse 24/7, tá? Então, ele pode ser tanto para identificar um estabelecimento que funcione desta forma mesmo, né? Ou, se não, para essa questão assim, algo que você faz, que acontece o tempo todo, né? Eu uso meu computador o tempo todo. I use my laptop 24/7, tá? Então, é uma expressão bastante usada aí, esse 24/7. Pessoal que for chegando aí, vai me dando um alô, né? Se tiverem mamão com açúcar. Fernando colocou ali a piece of cake, exatamente. Né? Olha, se a gente pensar em entender essa questão da expressão, né? O mamão com açúcar, né? O que tem a ver o mamão com açúcar? Quer dizer, será que é porque é algo, né? Não sei, né? Tudo veio ali. De onde veio esse mamão com açúcar? Mesma coisa que acontece aqui com a gente. Lá, o Dr. House usava muito esse 24/7, né? Principalmente na área aí que ele trabalha, que acontece, né? O seriado, imagino. Então, bastante usado mesmo. A gente vê o tempo todo. Muito bem. Então, 24/7, o tempo todo. Algo que você quer mencionar que acontece o tempo todo, ok? Então, a gente já viu lá, mamão com açúcar, né? Molezinha, baba, a piece of cake. Ou pode ser também, it's a cent, ok? Nós vimos lá também, two peas in a pod, né? Que é unha e carne. E 24/7, o tempo todo. Vamos avançar. Olha esse também, que bacana, né? Gente, o que é nail? Unha, teacher. Lógico que é unha, né? Quem não sabe? As meninas sempre sabem que nail é unha, né? E é o que o Google nos fala, unha, né? Que nail é unha, tá? Mas aqui, às vezes você clica na flechinha aqui da tradução, ele dá algumas outras opções, né? Mas na maioria das vezes não, né? Como two peas in a pod, ele só apareceu aquela opção lá mesmo, né? Às vezes ele ainda a terceira ou a quarta opção, ele aparece a adequada aqui no caso que eu quero. Não que não seja unha, mas como se trata de uma expressão, eu já vi que unha não vai ser, né? Li lá nail, não, isso aqui não tem nada a ver unha aqui com o contexto, tá? Então, só para vocês identificarem aí, de novo, cuidado com as traduções. O nail, na verdade, é acertar em cheio, tipo mandar bem, fazer certo, né? Acertou na mosca, isso mesmo. Acertou em cheio, né? Essa aqui também dá pra, não sei, falam que é porque o nail também é pregar algo, né? E aí veio disso, de acertar a cabeça do prego, daquilo que está... Enfim, então cada expressão tem o seu porquê, mas a intenção nossa é saber a tradução e usar, né? Saber a tradução e poder usá-las em nossas frases e tudo mais. Então, ele acertou em cheio, percebam que aqui essa frase está no passado, por isso que o nail está conjugado aí na frase, ó, acertou, ok? Ele acertou em cheio com o seu comentário, então, ó, he nailed it with his comment, então, nailed, ok? Então, ele ficou no passado, nail aí, tá? Então, eu posso colocar ele no passado, no caso. Então, acertar em cheio, mandar bem. Então, a unha, que é o nail, também pode ser como expressão acertar em cheio, tá bom? Se você não conhecia, guarda aí, ó, que unha, que é nail, também pode ser acertar em cheio, tipo, mandou bem. Numa prova, você pode completar aquela lá, né? The test was a piece of cake, I nailed it, né? A prova foi facinha, eu mandei bem. Dá pra juntar os dois exemplos aí num só. Então, a unha
também pode ser como expressão acertar em cheio. Na verdade, como a gente está trabalhando as expressões, é isso que ela quer dizer aqui, mandar bem, né? As ervilhas a gente já aprendeu que é unha. Nossa, hoje o tema é unha, né? Eu nem tinha reparado nisso. Two peas in a pod, unha e carne. Ó, nail, unha de novo, né? Nem tinha pensado nisso, agora que me veio aqui. O tema hoje é expressões com a palavra unha. Sabe que tem expressões com coisas de comer, por exemplo, também bem bacana, né? Expressões com não sei o que, dá para fazer essas classificações. Mas para brincar mesmo com o inglês e as expressões, às vezes também até te ajuda, né? Ah, expressões com comida, tem isso, né? Vamos seguir ali. Olha esse também, que bacana a hora que você joga no Google Tradutor, né? Ele aparece ali, ó, by heart. Gente, by heart só pode ser de coração. Será que é de coração? By heart? O que vocês acham, né? Vamos ver? Agora a gente fugiu do tema unha, né? Vamos para outra parte do corpo agora, coração. By heart é quando você sabe algo de cor. Sabe quando você decorou alguma coisa? Ah, eu sei seu nome de cor, né? I know your name by heart, por exemplo. Então não é que eu sei seu nome de coração, não. Eu sei o seu nome de cor, quer dizer, eu decorei, né? É facinho a gente ver isso aqui e achar que é de coração, né? Só que daí você lê a frase ou você ouviu, não está fazendo sentido esse negócio, o que está acontecendo, né? É assim que você vai entendendo onde as expressões entram e o que significam, porque ela vai estar desconectada da tradução que você vai tentar fazer ali naquele primeiro momento, até você identificar. Então, um exemplo ali, ó, eu sei os verbos de cor, por exemplo. Ah, conheço os verbos de cor. I know the verbs by heart, tá? Então, não é que você sabe os verbos de coração, né? Não, é de cor. Ok até aqui? Então, quais foram mesmo as que nós vimos? Nós vimos lá o molezinha, facinho, mamão com açúcar, a piece of cake. Nós vimos a das ervilhas, né? Que, na verdade, ali não serão ervilhas. Two peas in a pod, que é unha e carne. Olha o tema aí, né? Nós vimos o... Depois já foi o nail, né? Isso mesmo? Vamos lembrando. Ah, 24/7. Olha, esquecendo do 24/7, que é o tempo todo, quer dizer, 24 horas por semana. Meu filho tá jogando 24/7. Aí mais uma unha, né? O nail. O nail, que é acertar em cheio, mandar bem, ok? E o by heart, que não é de coração aqui, e sim é de cor, tá? Então, cuidado com as traduções aí. O nail, né? De cor. Isso. O Speak of the Devil, essa é bem próxima pra gente, né? Falando do diabo, olha ele que aparece aí, né? Porque ele é mais fácil da gente traduzir, mas também é uma expressão. Então é bacana a gente... Algumas a gente vai conseguir associar, né? É o que eu falei pro pessoal. Algumas dá para associar que é bem parecido, mas outras não. Então não fique a todo momento tentando associar para você, né? Não se frustrar aí, falar, mas não tô entendendo. Pega a tradução e vai embora, tá bom? E use, tá? Então, by heart, de cor, saber, de cor, tá bom? Eu sei os verbos de cor. I know the verbs by heart, ok? Essa eu achei muito engraçado no Google. Essa eu achei muito engraçado. Mais pé da letra do que isso, né? Robbing Peter to pay Paul. Não sei se vocês conhecem essa. Eu acho essa muito bonitinha. Tem várias expressões que usam nomes, assim, e fica muito, né, bonitinha de falar, muito bacaninha mesmo, assim, né? Robbing Peter to pay Paul. Aí o Google Tradutor fez o trabalho dele. Roubando Peter para pagar Paul, né? Será que dá até para imaginar o que é essa expressão aí? Se você não conhecia por essa tradução, será que dá para imaginar? Roubando Peter para pagar Paul. Quem que será? Que expressão é essa, teacher? Roubando Peter para pagar Paul. Ai, meu Deus, quem é? Como que a gente fala isso aqui? Rob Peter to pay Paul. Descobrir um santo para cobrir outro. Sabe aquela expressão? Viu? Não adianta você descobrir um santo para cobrir outro. Não adianta resolver uma situação e piorar a outra, né? Não adianta você resolver isso aqui, mas você, né, destruiu a outra situação. Então é aquele descobrir um santo para cobrir outro. E vocês vão perceber que a expressão às vezes muda um pouquinho também. Do tipo, às vezes eu uso um outro jeito de falar isso. E numa outra região usa de uma outra forma, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Então acontece bastante, é o que eu estava falando lá no começo da aula, né?
Então, ó, no exemplo, nós não podemos descobrir um santo para cobrir outro. Temos que pagar todas as contas. A gente já pensa logo em dinheiro essa expressão, não é? Não paga aquela e paga essa, né? We can't rob Peter to pay Paul. We have to pay all the bills. Tá? Então, só pra gente, né, entender aí um pouquinho e conhecer algumas expressões. Eu tentei separar algumas assim que são usadas, que são interessantes, né? Envolve nome, você fica assim, que tá fazendo esse Peter e esse Paul aí, esse Pedro e esse Paulo nessa frase? Aí eu resumi aqui para vocês, né? A piece of cake, 2 peas in a pod, 24/7 nail by heart, raw Peter to pay Paul. Para vocês irem, né, se quiser baixar esse material e ir praticando. E tem tantas outras. Vou ver se eu separo algumas gírias para a próxima aula. É bem bacana você estar em contato com esse vocabulário, né, com essas expressões. O pessoal que está exposto a muito filme, série, sempre está ouvindo muita coisa e é um veículo muito bom para você aprender esse tipo de vocabulário. Série, filme, né, principalmente as séries que você vai acompanhando, né? Então são veículos excelentes para você aprender gírias e expressões, porque às vezes você ouve alguma coisa lá, você volta, coloca no inglês, mas o que está dizendo aqui? Traduziu assim, mas será que é isso mesmo? E aí você às vezes ouve mais de uma vez. Então são veículos bem bacanas. O pessoal aí que gosta de acompanhar séries e até mesmo filmes, né, aproveitem para tirar algumas expressões. Como eu falei numa live, né, sobre filmes e séries, como aprender inglês com filme e série, separa sempre uma cena, né, não vai pegar aquele episódio de 1 hora e ficar, não, pega uma ceninha lá que você gostou, que você ouviu algo que soou como uma expressão, às vezes tem 3 minutos uma cena, ou até menos, né, é o suficiente para você começar acumulando novos vocabulários, interiorizando novos vocabulários, né, para você saber by heart, né, para você saber decor esses novos vocabulários. Então, série é uma coisa bacana, tá? Então, separei essas para vocês, precisando, tendo dúvidas, querendo entrar em contato, teacher, mas tal coisa é assim mesmo, teacher, isso e aquilo. A gente vai se falando, a gente vai conversando, deixem suas sugestões, enfim, suas dúvidas, né? E quem sabe na próxima aula, na aula 43, como a gente só tem meia horinha de live, para não ficar muito cansativo, por ser uma aula aberta a todos, né? Então não dá tempo da gente passar muita coisa, não. Mas na internet você acha muita coisa bacana também, né? Em termos, só cuidado com essas listas muito enormes, que muita coisa que está ali nem é expressão, mas o pessoal coloca para chamar a sua atenção, porque de fato o pessoal gosta muito. Ai, Titi, tem alguma expressão aí que eu posso usar para falar tal coisa? Então é algo que o pessoal gosta bastante, tá? Guys, vou respondendo aqui o que não deu tempo de responder, se porventura ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Thank you so much for being with me once again, né? Por estar mais uma vez aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Mandem suas sugestões, tá? Do que você gostaria de ser abordado aqui. E eu vou colocando na programação, porque não é fácil. Conteúdo para 43, 44, daqui a pouco 50 lives. Mas a gente sempre acha, né? Com a ajuda do pessoal, a gente sempre vai achando coisas, porque tem muita coisa bacana para ser abordado, muita coisa para ser falado. Então, I hope to see you again next Wednesday. Espero vocês. Don't forget, ok? You need to know by heart our live. Você precisa saber decor nossa live, que é toda quarta às 8h30 aqui na fanpage, ok? Thank you guys. See you. Bye bye. Thank you.